Estamos entrando no ar com mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje na apresentação, eu, o Dr. Aníbal Nogueira e o Dr. Fábio Frank. Bom dia, Dr. Fábio. Bom dia, Dr. Aníbal. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui pela rádio e pelas redes sociais. E sempre um momento, final de ano, da gente poder fazer um balanço aí sobre as nossas atividades e o que vem pela frente. Então, para quem nos acompanha, hoje é um programa de dicas e também de perspectivas para o ano de 2026. Grande ano que foi esse, né? Lembrando que esse é um programa aqui da Mundial FM que vem em nome da Oncosite Pesquisas Clínicas, da Oncocell Genômica e da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí, das quais eu e o Dr. Fábio somos diretores, né? E estamos ao vivo já no canal do YouTube aqui da Mundial FM, e quem quiser ver e rever esse programa, nós estamos com ele no canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Juí, também no Spotify, a partir de segunda-feira, onde nós temos uma coletânea com todos os programas que nós tivemos aí durante o ano e durante o ano passado também. Estamos completando 2 anos, Fábio, de Simple Talk, com uma ótima audiência, tanta gente que nos ouve e que a gente encontra na rua e sempre nos agradece, ou que manda mensagem aqui para a rádio, pelas informações importantes que a gente acaba trazendo. E esse ano foi um ano muito especial, né, Fábio? E lembrando, esse programa é sempre um canal de comunicação com a comunidade para que a gente também possa não só compartilhar experiências, atualizar as pessoas com relação ao tratamento do câncer, que é a nossa especialidade, e também dar dicas para o dia a dia que são muito valiosas para que a pessoa possa manter a saúde. Se a gente olhar o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar físico, psíquico e até mesmo espiritual. E quando chega o final do ano, sempre é um período onde as pessoas fazem esse balanço de como foi o meu ano. E aí a gente vê não só boas perspectivas, mas muita gente também se culpando por não ter conseguido atingir determinadas metas, não ter cumprido todas aquelas promessas que a gente faz de final de ano, de que a gente vai emagrecer, vai trabalhar menos, vai focar mais no nosso bem-estar. Só que nem sempre isso é possível quando a gente chega no limite de tantas atividades, numa vida tão conturbada e tão apressada. Então, Aníbal, eu queria fazer um desafio que no primeiro bloco a gente falasse um pouquinho aí das nossa retrospectiva da Oncoclínicas, do IOI, da Oncosite, e no segundo bloco a gente vai finalizar com pequenas pílulas assim de bem-estar, para quem está nos ouvindo, para que as pessoas também se preparem melhor para o ano que vai vir, dentro de números e dados que a gente vai apresentar, mas que com certeza vão servir de valiosas dicas para esse equilíbrio, para atingir saúde, o que todo mundo quer. Você faz um brinde, você deseja saúde. Quando a gente dá parabéns por uma data especial, você deseja saúde. Então, como chegar a esse equilíbrio e essa saúde tão almejada? Então, fiquem aí para o segundo bloco, que a gente vai avançar muito com relação a isso. No primeiro bloco, a gente fazendo um balanço, então, das nossas atividades como empresa, eu diria que foi um ano que a gente teve muito sucesso, apesar das dificuldades do país, apesar das dificuldades do mundo, porque trabalhar com saúde não é uma tarefa fácil. Nós sabemos que os tratamentos eles estão cada vez mais caros, que nós temos uma dificuldade imensa como oncologistas de poder fazer com que esses tratamentos sejam acessíveis à população, porque tudo depende de uma fonte pagadora. Então, se eu dependo do Estado para fornecer esse tratamento, a gente sabe que o cobertor é curto, que o SUS não oferece os melhores tratamentos. Se eu, como um dos privilegiados, 25% da população privilegiada que tem algum tipo de plano de saúde, nós sabemos que também esse cobertor é curto, que passa agora a acontecer que os planos de saúde não estão conseguindo financiar os melhores tratamentos. Trabalhamos muito com a questão da pesquisa clínica, que é uma outra fonte de inovação, tecnologia e de acesso aos pacientes, para que esses pacientes possam receber o que tem de melhor. Então, nós conseguimos, dentro da nossa atividade profissional,
da Oncoclínicas IOI, da Oncosite, chegar a esse ponto de equilíbrio, porque nós conseguimos atender a população que tem algum tipo de plano de saúde, dando o que ela tem de melhor, mas também conseguimos atender a população que não tem acesso através da pesquisa clínica. E mais, nós expandimos os nossos contatos, e aí vai começar a nossa retrospectiva, com a assinatura de um contrato, de uma parceria com o Grupo Oncoclínicas, que é o maior grupo de oncologia da América Latina e que também está se reestruturando para enfrentar esses altos custos né, da saúde. E isso não é uma exclusividade do Grupo Oncoclínicas. A gente vê parceiros nossos estratégicos como a Apvida, por exemplo, passando por dificuldade, a Unimed passando por dificuldade financeira. E isso não quer dizer que esses sistemas estejam falhando, só que nós precisamos enfrentar a realidade que é uma medicina cada vez mais cara, uma dificuldade econômica, né, que nós temos, que é global, por todas as adaptações que o mundo moderno tem que passar, e a saúde, então, ela precisa se reinventar no sentido de que a gente precisa de uma gestão melhor. E quando nós, então, assumimos esse compromisso da nossa gestão local, de fazer parcerias estratégicas, é também porque essas parcerias estratégicas, primeiro, nos trazem acesso a mais tecnologia, mais conhecimento. Segundo, porque elas também nos fazem com que a gente tenha uma troca, um benchmarking com outras instituições, outros centros de oncologia. O Grupo Oncoclínicas tem 150, onde nós aprendemos o que é certo e o que é errado, para que a gente possa aplicar isso para a nossa finalidade, que é atender bem os nossos pacientes. Nossa angústia lá, nossas discussões de consultório, de corredor lá dentro da clínica, todos os dias, qual é? Eu tenho tal paciente com tal doença e como é que ele vai acessar o melhor tratamento? Eu consigo incluir ele numa pesquisa? Se ele não pode, que tipo de acesso ele vai ter se ele tem plano de saúde? Se ele não tem plano de saúde, como é que eu auxilio esse paciente? Então, esse acompanhamento personalizado, esse acompanhamento detalhado, para que a gente sempre estejamos sempre segurando a mão do nosso paciente, para que ele possa se sentir seguro e que ele vá receber o melhor tratamento. Esse é o nosso compromisso. E é por isso que nós saímos, às vezes, até na nossa zona de conforto e buscamos parcerias estratégicas com relação a isso. Então, eu citaria, dentro da nossa retrospectiva, e você, Aníbal, vai me ajudar com relação a isso, é que começamos em janeiro assinando uma parceria estratégica com o Grupo Oncoclínicas. Dia 18 de dezembro do ano passado. Então... E aí que fez com que a gente já entrasse o ano de 2025 focado nesse projeto. Mudamos a nossa bandeira no mês de junho? No mês de junho nós trocamos completamente a bandeira para Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí. Tivemos uma participação aqui efetiva no Congresso Americano de Oncologia Clínica, no Congresso Europeu de Oncologia Clínica, no Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica que aconteceu. Nos firmamos também esse ano como Centro de Formação Nacional em Oncologia, ao receber novamente mais um fellow do Grupo Oncoclínicas. Pelo segundo ano, já estamos selecionando candidatos aí para o terceiro ano. Tivemos uma participação e temos uma participação cada vez mais expressiva na nossa Expo Fest, que também é uma preocupação, como esse programa de rádio aqui, de a gente estar fisicamente junto à nossa comunidade e mostrar o nosso trabalho, desmistificar o câncer, desmistificar o tratamento do câncer, que às vezes ainda tem muitos estigmas, né? Mas mostrando que é possível você viver bem depois do diagnóstico de câncer e viver até melhor. Trazer para a roda outros grupos para a conversa, né? Acho que a Expo Fest nos aproxima tanto da comunidade, que é um momento onde nós trouxemos a educação, trouxemos a universidade para dentro das discussões da clínica, trouxemos a OAB para dentro da clínica, né? Os juízes, os promotores, para estarem discutindo estratégias de saúde. Empresários, órgãos como o Senai, o SESC, Senac, que estiveram junto conosco. Que também faz com que a gente tenha essa integração e também essa capacitação profissional, porque a gente precisa de profissionais mais qualificados no futuro, e esse é um problema sério, né, que o Brasil enfrenta. As ligas femininas de combate ao câncer, a APECAM, que é uma parceira, o Instituto Dunga, que agora é um grande parceiro nosso. Que tem mostrado uma parceria cada vez maior, também nesse benefício social
que a gente acredita como empresário, que a gente possa trazer dentro da nossa comunidade. Ampliamos o nosso relacionamento com a Unimed local, que é uma parceira estratégica com relação a isso, com outros hospitais, como, por exemplo, o Taquini, de Bento Gonçalves, que fizemos um balanço agora e estamos fechando 2 anos e meio de parceria com a pesquisa clínica lá indo muito bem, já com números extremamente promissores para o ano que vem, em parceria com o oncologista e meu grande amigo, Dr. André Reiriz, que brilhantemente conduz o sistema lá. Temos parcerias estratégicas com o Centro de Oncologia de todo o país e de toda a região. Conseguimos também avançar em mais um ano da capacitação de médicos sócios, né, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, nesse programa de capacitação que começou em 2018, aqui, modestamente, na Oncosite, e que hoje se amplia para a Rede DOR, para o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é um dos maiores hospitais de câncer da América Latina e do mundo, com o INCA, né, que é o nosso Instituto Nacional de Câncer, e esse ano com a novidade, né, que foi ampliada para o Hospital do Amor, em Barretos. Então, vocês vejam, né, onde nós estamos inseridos, né, e como o nosso Centro de Oncologia tem destaque pelo profissionalismo, pela capacidade e pela expertise. A Oncosite vai completar 20 anos ano que vem, de trabalho em prol da pesquisa clínica, e um trabalho extremamente profissional, com uma equipe cada vez maior e beneficiando cada vez mais pacientes. Recebemos contatos de médicos oncologistas do Brasil inteiro. Nós tivemos visitações aqui que foi desde centros que vieram do Belém do Pará esse ano para cá, com equipes profissionais, equipes profissionais da Coreia do Sul, que vieram de Seul diretamente para cá, a equipe de Barcelona, da Medicir, que esteve visitando e qualificando o nosso centro, inúmeras parcerias, seja de indústrias farmacêuticas, seja de empresas voltadas para a pesquisa clínica, e, claro, finalizando com a cereja do bolo, que foi a minha eleição como presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a primeira vez, então, que um médico que atua profissionalmente no interior do Brasil, que assume essa posição e essa responsabilidade. Recebi um comunicado agora, a gente até brinca, né? Ontem eu recebi uma mensagem da diretora executiva da SBOC, que vou receber para avaliação um projeto do Ministério da Saúde, e que tem que ser avaliado até o dia 31, até brinquei, o governo está trabalhando, né, no final do ano, aí, nesse feriado, mas mostra, sim, tamanha é a preocupação que nós temos, porque o câncer, ele já é uma epidemia. A gente tem um aumento da expectativa dos brasileiros, divulgado esse ano, que chega a 79 anos para as mulheres e 73 para os homens, então 75 anos em média, né, para a população brasileira. Então, as pessoas vivendo mais, nós vamos ter um aumento considerável no número de diagnósticos de câncer relacionado à idade para o futuro. Mas temos também um aumento de câncer, de incidência de câncer nos jovens. E nós temos até um grupo agora, e uma divulgação, acho que o doutor Aníbal nem sabe, um comitê que vai cuidar especificamente de câncer em a população jovem, em adultos jovens, para a gente tentar entender extremamente necessário, o que está acontecendo e como é que a gente pode fazer algum trabalho que possa entender o porquê que isso está acontecendo e como nós podemos tratar melhor essa população. Então, esse é o nosso trabalho do dia a dia. E esse canal de comunicação, ele não está aqui para a gente fazer um autoelogio, para a gente tentar, de alguma maneira, contar vantagem sobre o nosso trabalho. Mas para mostrar, primeiro, para a população que nós estamos vigilantes com tudo que acontece no mundo e tentamos trazer essa tecnologia aqui no Brasil. Segundo, servir de inspiração para jovens que estão aí tentando desenvolver uma carreira profissional. Nós temos estagiários lá dentro do Instituto a todo tempo aprendendo com a gente, que é possível você fazer um trabalho de qualidade numa cidade de 80 mil habitantes e que logisticamente fica a 400 quilômetros da capital. E daqui, Fábio, poder reverberar esse trabalho mundo afora. E é isso que é muito importante para o jovem estar entendendo. A gente tem muito universitário que acompanha a gente aqui no programa. É possível. Acredite nos seus sonhos. É possível. Trabalhe sério. Desenvolva o que você sonha em desenvolver e desenvolva aonde você estiver. E Juiz tem uma universidade que precisa também
está capacitando aí novos profissionais. Vamos falar da saúde, que é a nossa área de atuação, de médicos, de enfermeiros, de farmacêuticos, de biomédicos, que precisam entender que o mercado de trabalho ele é amplo, que o mundo hoje é globalizado, é conectado, é digital, com inteligência artificial, com cada vez mais soluções que encurtam distâncias. Eu, no meu trabalho, eu posso hoje tranquilamente, no mesmo dia, atender presencialmente pacientes aqui, ter reuniões presenciais com a equipe que vem nos visitar, mas, ao mesmo tempo, ter reuniões virtuais e atendimentos virtuais, né? Tudo isso na mesma agenda e no mesmo dia, e posso servir como consultor de empresas no exterior, por exemplo, que é um trabalho que eu faço simultaneamente, que eu posso dirigir como líder nacional de pesquisa clínica do Grupo Oncoclínicas 9 centros de pesquisa nas mais diferentes capitais. Então é engraçado porque até mudam os sotaques, você pula de uma reunião do pessoal do Recife para o pessoal de Salvador, para a equipe de São Paulo, para a equipe do Rio, e você está conectado e falando sobre coisas, Minas Gerais, e conectado e tentando resolver problemas nacionais. Os nossos contatos políticos através da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, através de parceiros e amigos que a gente tem, tentando sempre entender qual vão ser as políticas públicas, de que maneira novos tratamentos vão ser incorporados, como esses tratamentos podem chegar aos nossos pacientes, a discussão e o conhecimento de qual é e como estão funcionando essas políticas de acesso privado. Esse ano eu tive a oportunidade de também fazer reuniões e receber no Grupo Oncoclínicas em São Paulo a visita de laboratórios do Japão, né, que queriam saber como é que funcionava a pesquisa e como é que funcionava o sistema de saúde brasileiro. Então, essa troca de experiências nos enriquece e nos possibilita chegar ao final do ano e dizer: nós fazemos um bom trabalho aqui, com muito orgulho, né? A gente tem muito orgulho de pertencer a essa terra, muito orgulho de trabalhar aqui em Juí, porque é a cidade que, no meu caso, eu nasci, onde está a minha família, mas é a cidade também onde o doutor Aníbal escolheu para desenvolver a sua vida, né, e sua carreira profissional, junto com a doutora Joyce. Então, isso nos dá muita força, é esse compromisso, né? Essa sensação de responsabilidade que nós temos com a nossa comunidade e a escolha pontual do nosso trabalho. Então, para quem está começando agora e escolheu a medicina como profissão, a medicina ela não passa só pelo atendimento ao paciente com qualidade, mas também a preocupação com todo o ecossistema de ponta a ponta, desde a questão de sustentabilidade do sistema, desde a questão de acesso à saúde básica, onde nós, como oncologistas, por exemplo, temos que pensar na questão da prevenção, na questão do diagnóstico precoce, na questão de acesso a novos tratamentos e também na questão da educação, porque saúde está muito ligada com educação. E é por isso que nós recebemos visitas de escola, visitas de alunos da universidade, de diferentes cursos, recebemos ligas, recebemos a APECAM, tentamos de alguma maneira fazer um treinamento profissional. Vamos falar da nossa equipe. Então, hoje a equipe IOI, Oncoclínicas, Oncosite, é composta por, eu já vou perdendo a conta, mas... Nós temos por volta de 75 profissionais. Sendo a equipe médica com já... 9 profissionais. 9 profissionais, 7 oncologistas, uma hematologista, que é a doutora Patrícia, um cirurgião oncológico, que é o Dr. Márcio, que é o nosso parceiro aqui também de 2 décadas, né, trabalhando sempre incansavelmente aí no benefício dos nossos pacientes. Então, envolver todo esse tipo de conhecimento, aulas de educação permanente, contatos com médicos de outras localidades. Então, para quem não sabe, um paciente que chega a Oncoclínicas IOI hoje e precisa de uma análise do seu caso, nós, em geral, também compartilhamos o caso com as lideranças de especialidade do Grupo Oncoclínicas, que são os maiores especialistas de cada área no tratamento do câncer, e também exploramos a parceria que nós temos com o Hospital Dana-Farber de Boston, que é um afiliado, né, e parceiro do Grupo Oncoclínicas, e que também pode nos dar uma segunda opinião, que é sempre muito valiosa. Então, o paciente
E isso é muito valioso, né? Às vezes ele não precisa sair de Juí, às vezes, para ter esse tipo de avaliação, porque nós remotamente, e do ponto de vista de cuidado oncológico do paciente, conseguimos acessar isso, colocar o caso em discussão e dar o parecer para ele em poucos dias, com o que existe de melhores especialistas do mundo. Também aqui, a gente sempre esquece, né, do nosso filho mais novo, a Oncocell, que possibilita que a gente tenha acesso a exames genéticos, né, que são de ponta, e com também uma avaliação e expertise de oncogeneticistas, que são profissionais extremamente raros, que para você conseguir uma consulta, conseguir uma avaliação, às vezes você tem que esperar semanas, né? Porque nós temos pouquíssimos profissionais nessa área, que é uma área extremamente recente, mas que vai dizer, por exemplo, qual é a chance de você ter câncer no futuro, que tipo de exames preventivos você tem que fazer para que você possa tentar diagnosticar isso o quanto antes, porque quanto mais cedo você diagnosticar, maior a sua chance de cura. Vai poder também dizer qual é a necessidade que você tem de algum tipo de intervenção. Por exemplo, se eu descubro num paciente ou numa paciente uma predisposição a câncer de mama, será que ela precisa retirar preventivamente essas mamas, retirar preventivamente os ovários? Qual é a probabilidade de um familiar meu ter câncer, se eu tenho alguma síndrome que seja interferível, e avançando até mais, nós podemos interferir na dieta do paciente, no estilo de vida, nos cuidados que ele precisa ter. Então, esse é o cuidado que nós temos e essa é a possibilidade que nós, olhando para o macro, olhando para todo o ecossistema, olhando para o futuro, atraímos toda essa tecnologia para o nosso centro aqui, porque isso é difícil. E isso mostrando da Oncocell. Quando nós montamos a Oncocell como laboratório de genômica, foi para fazer o dever de casa em oncologia, ou seja, nós precisamos destes exames de alta tecnologia para poder fazer uma medicina de precisão com terapias-alvo. Mas nós estendemos isso às outras áreas, e hoje a Oncocell, ela oferece, Fábio, e tu sabes muito bem, né, esses exames para outras áreas também, principalmente um caminho que a Oncocell encurtou aqui para Ijuí, foi o caminho do geneticista para as crianças que têm síndromes genéticas, né, que têm síndromes genéticas raras, para as famílias onde há portadores de síndromes genéticas raras, o alcance ao exame para fechar esse diagnóstico e o alcance ao geneticista, porque antigamente, antes da Oncocell, isso está acontecendo com a região toda, principalmente em doenças neurológicas de difícil diagnóstico em crianças, que tinha que se fazer um exame chamado exoma completo, que é um exame genético extenso, e essa criança tinha que ser deslocada, às vezes, a Porto Alegre, e tinha que se deslocar até Porto Alegre para fazer uma consulta com o geneticista. E hoje nós oferecemos esta consulta com o geneticista lá mesmo, dentro da Oncoclínicas, através de uma sala de teleconsultas, acompanhado de um dos nossos profissionais. Né? Normalmente eu acompanho as consultas para poder dar suporte para essa família, e com geneticista especialista na área. Então, se é uma doença neurológica pediátrica, nós temos alcance ao geneticista pediátrico que vai fazer esse aconselhamento genético para a família, e com essa consulta incluída no exame. Então, nós conseguimos baratear esses exames, e a gente tem recebido muitos pacientes dos neuropediatras aqui da região, né? E esses eram exames extremamente caros e complexos de serem feitos, e através da consulta com o geneticista, nós conseguimos recortar esses exames em painéis menores, abaixando consideravelmente o custo para estas famílias também, né? Então, a gente conseguiu expandir além da oncologia, a gente está podendo trabalhar em outras áreas aí, como neuropediatria, síndromes genéticas raras, dando acesso aí, em geral, à população para esses... Porque o tratamento hoje, qualquer tratamento médico, gente, é caro. Né? Por quê? Porque envolve tecnologia. Por isso que a inflação do sistema de saúde ela é maior que a inflação geral. Porque a tecnologia exige investimento em pesquisa e inovação. E é um investimento que é de alto risco. Porque vocês imaginam, muito desses investimentos não dão em nada.
Porque é isso, né? Você tem que fazer testes que são muito rigorosos antes, muitas coisas que você imagina que possam dar certo, né? Não, às vezes não tem o resultado que a gente espera. E isso no final, então, na precificação, acaba se tornando pesado e fazendo com que muitas das pessoas, mesmo havendo uma possibilidade de tratamento, não tenham acesso a esse tratamento. Hoje os Estados Unidos são um país que mais gasta com saúde no mundo. A gente imagina que 40% de todos os gastos globais, né, estão concentrados no país, mas é um país rico e que mesmo assim também passa por um aperto agora de tentar conter esses custos, porque eles senão eles não têm limite. Então, através da sociedade brasileira, por exemplo, a gente consegue estabelecer diretrizes para poder dizer, bom, será que esse tratamento tão caro, ele realmente é eficaz? Será que ele é necessário? Porque isso dá, então, suporte a um oncologista que trabalha nos rincões do Brasil afora, de poder dizer, não, então eu preciso batalhar para que esse paciente tenha acesso a isso. Só que muitos pacientes acabam tendo como única saída a judicialização. E a gente sabe que está se tornando cada vez mais difícil e mais complexo, porque também dentro desse próprio sistema de judicialização existem distorções, existem solicitações que não são necessárias, que aumentam o custo, coisas que não têm muito embasamento científico. A gente sabe que todo mundo sempre tem uma receita milagrosa e que tenta de alguma maneira fazer com que isso seja jogado para o SUS. Então a gente precisa ter muito critério no dia a dia e muita responsabilidade sobre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente prescreve. Mas ao mesmo tempo nós não podemos nos omitir, e até isso é uma questão ética, de oferecer para os nossos pacientes aquilo que existe de melhor. Quantos pacientes vêm até nós pegar uma segunda opinião e dizer, olha, o doutor não me ofereceu nada, ou me ofereceu, né, tem alguma coisa a mais? E a gente vê e tem. Né? Então, eu sou obrigado a dizer para o paciente que existem outras opções. Mas nós não nos contentamos apenas com isso. A gente está sempre batalhando para ver de que forma os pacientes conseguem acessar melhor esses tratamentos. Começa com educação, começa com informação de qualidade, informação séria, desmistificação de muitas coisas, para que depois a gente tenha esse processo de conscientização de que nós precisamos trabalhar de uma forma coletiva e individual. Coletiva é isso que nós estamos fazendo, discutindo o acesso, discutindo melhores possibilidades. E individual é o que a gente vai falar no segundo bloco, que é poder cuidar da sua própria saúde, cuidar do seu equilíbrio, para tentar evitar que as doenças apareçam, mas se eu não conseguir evitar, eu possa diagnosticá-las no início, onde a gente tem uma probabilidade maior de cura, que é o que a gente quer para todo mundo. Muito bem. Então, estamos aqui nesse primeiro bloco do nosso Simple Talk, eu, Dr. Aníbal Nogueira, Dr. Fábio Franck, oncologistas aqui da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, e nós falamos sobre uma retrospectiva do ano, que foi um ano muito bom e muito trabalhoso para a gente como empresa, e que pudemos, graças a Deus, trazer vários avanços que modificam diretamente a vida das pessoas aqui ao nosso redor, né? E o Dr. Fábio, eleito agora presidente da Sociedade Brasileira, pode fazer um trabalho que vai beneficiar pessoas em todo o Brasil. Para quem perdeu esse primeiro bloco, nós já estamos ao vivo lá no canal do YouTube aqui da Mundial FM, pode ver e rever. Nós vamos para um rápido comercial e no segundo bloco, não percam o nosso segundo bloco, nessa nossa conversa simples, dicas importantes para você cuidar da sua saúde, dicas importantes de prevenção de câncer e de prevenção de outras doenças e de saúde. Vamos falar de saúde, né, Fábio? Não de doença. Vamos falar isso, vamos falar de equilíbrio. Vamos apresentar alguns números e depois a gente vai conversar de uma forma simples, já que esse é o Simple Talk, para que as pessoas possam iniciar o ano aí bem, né, com o seu autocuidado.
Muito bem, estamos de volta com o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje, aqui eu, Dr. Aníbal Nogueira e Dr. Fábio André Frank, médicos oncologistas da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, e fizemos no primeiro bloco uma retrospectiva do ano, mas do ponto de vista de qualificação e de trabalho que a Oncoclínicas pôde trazer até a região. E nesse bloco, especificamente, para todo mundo terminar o ano e começar o ano com bons ares, né, Fábio? Vamos dar aqui algumas dicas de saúde, dicas preventivas. Eu vou começar aqui até como gancho, com uma nota aqui, uma notícia publicada na Folha de São Paulo, uma entrevista, né? Essa entrevista foi feita, então, com a doutora Elizabeth Weiderpass. Ela teve recentemente no Brasil aqui para um seminário promovido pela Fiocruz. Ela, entre outras coisas, ela é diretora da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer e da Organização Mundial de Saúde. E ela coloca que a prevenção continua sendo o elo mais fraco na política global de controle do câncer. Apesar da prevenção ter o potencial de evitar metade dos casos de câncer no mundo, ela não avança por falta de vontade política, desconhecimento da população e alguns lobbies. Né? E olha que dado interessante, né, que ela coloca aqui. Os nossos estudos indicam que no ano de 2022, o mais recente, onde temos números objetivos e confiáveis, foram 20 milhões de casos de câncer e cerca de 10 milhões de mortes por câncer em todo o mundo. E as projeções, pasmem, são de um aumento de 77% no número total de câncer e de 87% de mortes até 2050. Isso vai causar uma asfixia no sistema de saúde de praticamente todos os países do mundo. E ainda ela finaliza, são 17 ações reunidas no Código Latino-Americano contra o Câncer, baseado em evidências e coisas que funcionam aqui. Então, vamos lá. Envolvem evitar tabaco de todas as formas, controlar o consumo de álcool, lembrando, não existe, né, dose de álcool segura, manter a alimentação equilibrada e o peso saudável, praticar atividade física, reduzir exposições ocupacionais e ambientais, e aqui então vale, né, a questão de exposição solar. Câncer de pele é o câncer mais comum entre os brasileiros. Dos 700 mil casos novos por ano, 150 mil são de câncer de pele. E o mais temido melanoma, né, Fábio? Que a gente tem que sempre lembrar. Amamentar, evitar radiação solar excessiva e radiações desnecessárias em exames de imagem. E divulgar isso de forma clara é essencial. É o que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá. Para quem está nos escutando em casa e está fazendo um balanço do final de ano, é óbvio que vocês vão chegar rapidamente à conclusão de que eu não fui disciplinado o suficiente. Isso vale para 99,9% da população. Então, eu sempre vou pecar de alguma maneira. Ou eu não pratiquei atividade física como deveria, ou eu não deixei de lado alguns vícios, como cigarro, como álcool, ou eu não cuidei da minha alimentação, e eu ainda incluiria aqui, ou eu não cuidei da minha saúde mental, porque eu acho que o grande epidemia também que nós temos hoje são de casos de ansiedade, depressão e todas essas síndromes ligadas aí à parte emocional. Então, eu preciso me sentir culpado no final do ano com relação a isso? Não. Por quê? Porque eu sou ser humano. Todos nós somos humanos e somos imperfeitos e somos falíveis. O que eu preciso é fazer com que esse conhecimento chegue de fato de uma forma positiva para mim. Então, nessa época de balanços, estabeleça metas que sejam atingíveis. Eu sempre coloco isso nas minhas falas. Eu tenho lá como uma meta fazer caridade, então eu vou fundar um asilo e vou ajudar 100 idosos, né? Não, comece com um. Começa com um. Então, aqui também, comece com cuidando da sua alimentação, comece com atividades físicas leves, comece cortando alimentos que são nocivos, né? Que podem te fazer bem. Comece estabelecendo pequenos horários de reflexão na sua vida, para que eu não viva no piloto automático. Então, chega no final do dia,
tenha espaço para você fazer essa autorreflexão e esse balanço. Eu sempre falo para os meus pacientes com câncer que, bom, agora, depois do tratamento, você precisa ter o horário para cuidar de você. O que significa isso? Significa que se o meu horário de ginástica é 6 da tarde, e às 6 da tarde, ou está quebrando pau na empresa, ou está quebrando pau em casa, né? Em vez de você, que é a primeira coisa que a pessoa faz? Você diz, quer saber, eu estou estressado, eu estou cansado, eu não vou ir na ginástica. Eu estraguei meu dia. Não, faça ao contrário. Você vai dizer para todo mundo, olha pessoal, 6 da tarde é o meu horário da ginástica, então vocês fiquem quebrando pau aí. Se às 19 horas, quando terminar o meu horário, né, vocês ainda estiverem brigando, eu retomo, né, de onde eu parei e a vida segue. Mas esse horário, ele é sagrado. E isso é uma pequena dica para você entender que se nós não criarmos esse espaço dentro da nossa vida, ninguém vai criar pela gente. Não vai ser o governo, não vai ser o nosso médico, não vai ser o nosso companheiro, não vão ser os nossos filhos. Porque todo mundo está extremamente ocupado e cuidando da sua vida. Então, nós temos que ter esse controle e essa disciplina. Tem um provérbio antigo, que às vezes parece uma contradição, mas é uma grande verdade, que disciplina é liberdade. Por que disciplina é liberdade? Porque quando nós assumimos o controle da nossa vida, nós deixamos de ser escravo dos nossos vícios e escravos, às vezes, de hábitos que estão ali enraizados e que podem ser desfeitos com pequenas atitudes. Então, primeira dica, pequenos gestos, não estabeleça metas inatingíveis. Vou querer fazer tudo ao mesmo tempo, eu vou mudar de emprego, eu vou fazer ginástica, eu vou cuidar da minha alimentação. Comece com pequenas doses, comece com pequenas modificações. Mas comece, né? Comece e estabeleça, então, um escalonamento. Essa frase é bem moderna agora, eu aprendi muito em 2025. Mas comece escalonando. Bom, então eu vou começar com isso no primeiro mês, com isso no segundo mês, porque aí isso se torna inatingível. Então, Aníbal, por que nenhuma dieta radical dá certo? Porque se eu me privar de tudo aquilo que eu gosto, a vida fica muito chata, né? E aí a vida perde o sentido. Então, eu também preciso ter alguns momentos de relaxamento, alguns pequenos prazeres, mas substitua alimentos, substitua os maus hábitos por mais atividades. Hoje nós temos uma vida muito ligada ao tecnológico, ao eletrônico, com excesso de telas, uma obrigação absurda da gente estar na rede social e postando o tempo inteiro. E os japoneses já ensinam para nós, o Dr. Aníbal tem uma formação aqui também, né, em geriatria, com um médico que faleceu esse ano, Dr. Yukio Moriguchi, e que, né, foi uma pessoa brilhante nesse sentido, fala em a gente tomar um banho de natureza, né, um detox com a natureza, porque isso nos reenergiza. Então, tenha esses momentos para uma caminhada ao ar livre, para um convívio com os amigos, onde você vai poder reequilibrar essas forças e desconectar. Porque isso também é importante, né? Porque isso faz com que a gente possa atingir esse ponto de equilíbrio. Então, é como se a gente estivesse numa balança onde a gente vai pesar vários fatores, e a gente vai estar nessa luta eterna. E, gente, essa luta vai ser até o nosso último dia de vida. Mas nós precisamos estabelecer, então, metas que sejam atingíveis, termos horários específicos para a gente fazer esse balanço. Como é que foi meu dia hoje? Como é que eu posso melhorar e ter um dia melhor amanhã? O que eu fiz de certo? O que eu fiz de errado? Não colocar uma culpa excessiva sobre os nossos ombros, dizendo, eu errei, eu não deveria ter feito isso. Ok, mas então o que eu posso fazer para fazer melhor amanhã? E não ficar me torturando, né? Por que eu não fiz? E me massacrando, por que eu não fiz? Porque isso é gerador de ansiedade, isso é gerador de depressão. E parar de se comparar só com quem está melhor, essa comparação às vezes fictícia de rede social. Eu faço também um desafio. Parar de se comparar, né, Fábio? Eu acho que a comparação é sempre ruim. Eu acho que você tem que ter como exemplo, talvez. Exemplos positivos. Né? E o exemplo negativo, mas você não se compara a ninguém. Porque você é único, né? Você tem as suas suas características próprias, e tentar ver como aquilo se encaixa dentro do meu dia a dia e dentro da minha vida,
para que isso se torne melhor. Com relação aos maus hábitos, vamos lá, se eu estou fumando, tá? Parar de fumar é extremamente difícil. É difícil porque é um vício. De cada 6 pessoas que tentam parar de fumar, só uma consegue de fato, porque é muito fácil recair. Então, é muito difícil parar de fumar sem auxílio. Sem auxílio de um grupo de apoio, sem auxílio de um psicólogo, sem auxílio, às vezes, até de medicamento, né, para que possa antagonizar aqui o efeito da nicotina. Será que eu estou bebendo demais? Então, será que já está provado cientificamente, se eu beber todos os dias, eu vou estar causando um dano, né, às minhas células, ao meu fígado, a todas as células do organismo. Então, de que maneira eu posso diminuir o consumo de álcool, quem sabe até evitar. Tem um dado interessante, né? A nova geração está bebendo muito menos, né? Está muito mais preocupado com o bem-estar e com o equilíbrio, que até parece um contrassenso. Tem todo esse peso, né, emocional, mas ao mesmo tempo estão cuidando mais do corpo. Como é que eu chego nesse meio termo? A alimentação. Nós já tivemos aqui, procurem aí no nosso arquivo, né, do Simple Talk, tivemos aí programas falando especificamente sobre isso, mas de uma maneira rápida e objetiva, é comer alimentos naturais, né? Evitar ultraprocessados, evitar alimentos industrializados, tudo aquilo que possa ser feito de natural. Então, procure mais no supermercado, preparar os alimentos em casa, com produtos de melhor qualidade, de melhor procedência. Isso também faz com que a gente tenha esse equilíbrio. Com relação à atividade física, busque algum tipo de orientação, de preferência, participe de algum grupo. Às vezes uma outra pessoa fazendo atividade física acaba me motivando. Pode ser um grupo de amigos, pode ser o seu companheiro. Então, se minha esposa, o meu marido, ele pratica atividade física, isso também me estimula, né? A mesma coisa serve para os vícios, né? Eu quero parar de fumar e a pessoa que vive comigo fuma também. Então, procura um grupo, procura esse tipo de apoio. E na questão de saúde mental, aqui é fundamental a gente estabelecer regras e limites para o tempo que a gente vai ficar conectado. Aprender que nós precisamos, a partir de determinado momento do dia, final do dia, começar a desconectar, para que a gente tenha mais saúde com relação ao sono. Porque, Aníbal, assim, as pessoas estão dormindo muito mal, né? Estão dormindo pouco, bem menos do que precisam, e estão dormindo mal, a grande maioria é à base de remédios. Por quê? Porque toda essa ansiedade, todo esse volume de informação e tecnologia nos deixa extremamente acelerados e angustiados. Então, a gente tem muita dificuldade de desacelerar no final do dia. E se nós não dormimos bem, faça um teste. Você tem uma noite ruim de sono no outro dia, você não produz a mesma coisa. O sono de má qualidade, ele serve como substrato para desbalanços gerais do organismo. Inclusive, ele aumenta a hipertensão, aumenta a diabetes. Aumenta processos inflamatórios. E aumenta a obesidade, né? Porque aí gera também um aumento da compulsão por comer. Né? A gente falando de câncer, acho que algo que ficou muito sólido nas pesquisas esse ano, né, é a relação da obesidade com o câncer como um dos principais fatores na recidiva de câncer. Pacientes tratados de câncer que mais recidivam são aqueles que não conseguiram controlar a obesidade. E a obesidade está ligada a tudo isso que tu falou, a ansiedade, a alimentação de boa qualidade, ou seja, para você perder peso, você vai comer melhor, menos industrializados. Normalmente, os alimentos altamente industrializados são hipercalóricos, né? Ou são muito ricos em gorduras. E é um problema de saúde pública, eles são mais baratos, né? Então, obviamente, a população mais humilde tem dificuldade de ou seja, a gente fala em alimento orgânico, vai ver o preço de um alimento orgânico no supermercado, se ele realmente é acessível. Mas a gente ainda tem assim, tu vai na feira do produtor aqui, tu vai comprar salada barata, tu vai comprar carne, vai tentar buscar a solução, é verdade. A solução está aí, né? Eu sempre digo que a gente que vive no interior tem acesso a isso, né, Fábio? E a comida, o alimento saudável, esse sim é barato. O arroz, o feijão,
uma proteína, uma carne de frango, uma carne de gado, uma carne magra, cereais integrais, sementes. E no Brasil é possível, a gente frutas, que tem o privilégio de viajar, no Brasil é possível comer bem, a gente tem muita fruta, feijão e arroz é uma combinação, né, maravilhosa, extremamente saudável. E outra coisa também que é importante, o Dr. Aníbal estava falando aqui na questão da obesidade. 70% da população brasileira tem sobrepeso e 1/3 tem obesidade. Então, isso também é um problema sério, então, já que a gente está falando aqui de câncer, porque, vejam, isso vai impactar diretamente na sua chance de poder desenvolver um câncer. E como nós falamos aqui, obesidade, tabagismo é um dos hábitos mais difíceis de se deixar, precisa de ajuda, hoje existem programas para isso, e obesidade é uma das condições clínicas, não vou falar patologia, é uma condição clínica, mais difíceis de serem tratadas, porque ela envolve tantos mecanismos, desde sociais, a psicoemocionais, a biológicos, né, a nutricionais, a qualidade de espaço de vida e de estilo dessa pessoa, a genética também. Então, são tantos fatores envolvidos que a condição do tratamento dela é complicado, é difícil. E também para você, que todo mundo quer perder peso no ano novo, né, Fábio? Todo mundo tem a meta de perder peso no ano seguinte. Comece perdendo peso de forma razoável. Não pense que você vai mudar completamente. Não faça nada radical. Mas faça. Comece mudando o teu estilo de vida. E aí a palavra não é dieta, a palavra é reeducação alimentar. E não é só comida, é atividade física junto com isso, é atividade mental, é melhorar o seu sono. E assim, Fábio, por experiência própria, né? Acho que nós dois tivemos, nos últimos 10 anos, a gente encarou mudanças, né? A gente segue essa filosofia, né? Dentro de muito trabalho. A gente consegue estabelecer momentos para a gente, e tu melhorou a tua alimentação, eu melhorei minha alimentação. Atividade física, eu faço atividade física 3 vezes por semana, pelo menos às 6 horas da manhã. Então, acho o melhor horário, não existe uma fórmula mágica. Então, eu acho que a gente está indo aqui para os minutos finais aqui do nosso programa, mas então vamos lá. Para a nossa dica de final de ano, restabeleça o seu equilíbrio. Como é que eu faço isso? Faça um balanço do seu dia a dia. Veja como você pode ter mais horas de qualidade de sono, como eu posso achar brechas dentro da minha agenda, porque a maioria das pessoas tem essa desculpa: eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo para os meus amigos. Será que eu preciso me escravizar tanto com relação ao trabalho? Ou será que eu consigo performar igual no trabalho, só distribuindo melhor essas horas e readequando melhor a minha vida? Porque se eu fizer atividade física, eu vou ter mais resistência. Se eu tiver mais resistência, eu rendo melhor no trabalho com menos horas. E às vezes não é o tempo então de trabalho, é a qualidade de trabalho que você entrega. Se eu me alimento melhor, eu me sinto melhor depois. Faça um teste, né? Vai aí agora final de ano e se empanturre de comida não saudável, ou faça a mesma coisa no mesmo horário, como uma comida mais leve, uma comida saudável. Você vai se sentir completamente diferente logo depois e no dia seguinte, e nos dias seguintes que virão. Novos hábitos. Quem para de fumar é perceptível, né? Em algumas semanas, alguns dias você já sente a pele da pessoa melhora a disposição daquela pessoa, melhora o humor. Claro, tem toda a fase que tem que passar da abstinência, mas procure sim grupos de apoio. E a questão do álcool. O álcool ele pode ser usado às vezes de uma forma recreacional, mas ele não pode ser uma fuga. Aqui, quando você passa a viver sóbrio, passa a viver com a sua consciência sobre tudo que você está fazendo, você passa a ter controle e domínio sobre a sua vida. E isso nos livra de vários pesos que nos escravizam, começando pela culpa. Então, eu acho que o nosso desejo aqui como Oncoclínicas IOI, meu e do Dr. Aníbal, para esse ano que se inicia, se livre da culpa.
Se livre das amarras do passado. O que foi feito, o que passou, passou. Olhe para frente. Olhe sempre de uma maneira positiva. Reprograme a sua rota, reprograme a sua vida. Pare de estabelecer metas de felicidade em coisas que não existem, né? Em coisas que são fictícias. Que são só instagramáveis. Que são instagramáveis, que não são a vida real. A vida real que interessa para nós é a família, é um amigo, é o trabalho, sim, porque a gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando. Então, qualquer função, qualquer trabalho que você tenha é importante para mim, é importante para minha família, é importante para a comunidade que eu viva. Então, faça bem feito aquilo que você estiver fazendo. E com certeza você vai descobrir uma nova fonte de felicidade e vai deixar de lado muitas coisas inúteis e que não nos fazem bem para nada. Eu sempre traço um paralelo com... todo mundo tem na sua casa alguma peça, algum cômodo entrulhado de coisas que não servem para nada, né? E aquelas coisas estão lá e todo ano eu penso que eu vou entrar lá e vou fazer uma faxina ou eu não vou botar fora porque aquilo vai me servir para alguma coisa. Não jogue isso fora, deixe esse peso morto. Tira esse cômodo da tua vida. Tira esse cômodo da tua vida. E esse cômodo é a culpa, esse cômodo são os erros que eu eventualmente cometi no passado. Porque eu não vou voltar, né? Mas eu posso olhar para frente e ter um futuro muito melhor, muito mais leve, muito mais saudável. Muito bem, Fábio. Ótimas dicas. Eu acho que isso nos deixa esperançosos mesmo. Acho que é uma mensagem muito franca que tu está trazendo para o nosso público. E o pessoal que está acompanhando a gente aqui nossos ouvintes, né? Alguns nos mandaram mensagem aqui. Bom dia, doutores. Bom dia, doutores do bem. Eu só tenho a agradecer e pedir que Deus continue abençoando vocês pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Meu muito obrigado. Eu sei o quanto este trabalho é extremamente importante. Minha mãe passou por câncer e graças a Deus está curada. Meu filho, Yuri, tem púrpura, mas graças a Deus está controlada. Grande abraço a todos. Evandro Goy. Um abraço, Evandro. Um feliz e abençoado 2026 para você. Vocês são anjos de Deus. Bom dia à técnica e aos doutores que nos deixam mais esperançosos na área da saúde. Abraços. A Roxane Mater, que sempre nos acompanha. Abraço, Roxane. Abraço, Roxane. E bom dia, doutor Aníbal e doutor Fábio. Eu escuto todos os sábados. É muito bom esse programa para a gente cuidar da saúde. Amo as dicas. Um abraço, feliz e abençoado ano novo. Que Deus abençoe vocês. Anjos da saúde. Claudete de Panambi. Abraço, Claudete. Todo o pessoal de Panambi que nos ouve também. Abraço, Claudete. Feliz 2026. E aqui, verdade, nunca é tarde para começar e recomeçar. Feliz 2026 para vocês. Deus abençoe a Roselaine Santiago. A Roselaine também sempre está nos ouvindo, mandando mensagem, acompanhando a gente na rede social. Abraço, Roselaine. Um feliz 2026 para você também. Abraço, querida. Muito bem. Acho que, em suma, para quem acompanhou o programa até agora, percebe que essa mensagem é simples, né, para a gente ter boa saúde. É a gente tentar estruturar a vida dentro de um equilíbrio. E a gente o equilibrista do circo, aquele que caminha em cima de uma corda bamba, ele não começou do dia para o outro, ele começou com um passo de cada vez. E a gente começa o nosso equilíbrio com um passo de cada vez, e para no final nós nos tornarmos o grande artista da nossa vida que vai equilibrar sobre essa corda que é a vida e a saúde, né? E que a gente não deve cair dela, né, Fábio? Então... Nunca. E talvez a palavra que eu gostaria de deixar aqui como mensagem final para todos nós é gratidão. Que a gente aprenda a ter gratidão pela vida, gratidão por tudo de bom que a vida nos trouxe e gratidão por tudo de dificuldades que a vida nos trouxe também. Porque as dificuldades é que nos moldaram e nos transformaram hoje pessoas melhores, pessoas mais focadas e pessoas que sabem enfrentar as dificuldades sempre com esperança e aqui eu faço um agradecimento especial e também enalteço a amizade do Aníbal. Uma coisa que eu aprendi com o Aníbal é o otimismo, né?
A casa pode estar caindo, a gente pode estar enfrentando as maiores dificuldades do mundo, e eu sempre encontro no Aníbal um otimismo, às vezes até exagerado, mas é uma maneira fantástica de encarar a vida, e de poder dizer que amanhã pode ser um dia melhor. Deus fez os dias e as noites exatamente para isso. Se hoje eu tenho um dia difícil, amanhã é outro dia, amanhã é um novo recomeço, e eu posso recomeçar mais forte, vencendo todas as dificuldades, e isso dá uma satisfação enorme para a gente, né? De saber que, apesar de a gente ter um combate, às vezes, em algumas situações, a gente sempre consegue superar essas dificuldades e olhar em frente. Então, para finalizando, obrigado, Aníbal, pela tua amizade, obrigado pelo ano, né, maravilhoso fantástico, que a gente teve aqui, fantástico. E se preparem, apertem os cintos, que 2026 promete muita coisa boa aí para nós. E é isso que a gente quer passar para todas as pessoas que nos acompanham. Essa mensagem de otimismo, de olhar para frente, que é possível ser feliz com as coisas simples, é possível ser feliz com o amor ao próximo, com o amor às pessoas que nos cercam e com o nosso trabalho. Feliz de 2026 para todos. Um feliz 2026 para todos. Eu acho que a mensagem é essa: coisas simples, expectativas razoáveis, e boas parcerias. E está aqui eu e o Fábio, que a gente mostra que uma grande amizade pode produzir frutos incríveis. E a gente tem, assim, uma amizade fantástica. Agradeço sempre a Deus por eu ter encontrado o Fábio na minha vida, e que isso me trouxe muito além de um grande amigo, de um conselheiro, de um mestre, e uma pessoa com quem eu posso dividir minha vida profissional, e que a nossa parceria nos completa e nos complementa, né? E faz a gente seguir adiante. Então, busque boas parcerias, boas amizades na sua vida também. E não esqueça sempre de valorizar a família, né? Que é a base de tudo e é o fundamento de tudo. Um beijo especial é a minha esposa Patrícia, as minhas filhas, que sempre me acompanham e me dão apoio em tudo que eu faço na minha vida. Sem dúvida nenhuma, se não fosse por elas, eu não estaria aqui, junto com a amizade do Aníbal. E a nossa família, Oncoclínicas e OI, a ter todos os nossos funcionários, a toda a nossa equipe, que sustenta brilhantemente o nosso trabalho, que nos ajudam a ousar e a sonhar cada vez mais alto. Muito bem, então gratidão, aqui é o nome da palavra, gratidão a todos que nos acompanharam durante esse ano todo aqui no Simple Talk, e que puderam levar também essas mensagens adiante, mensagens de prevenção às pessoas que você ama, porque se você consegue repercutir isso a alguém, fazer bem a alguém, você ganha o mundo fazendo bem a uma pessoa. Imagina fazendo bem a várias pessoas. Gratidão a todos que nos ouvem, gratidão aqui à Mundial FM. Cleia, muito obrigado mais uma vez por estar colocando no ar aqui, a gente, Guilherme, que está levando ao ar as imagens para todo o Brasil. Gratidão ao Bonamigo e a toda a família Bonamigo, principalmente que ele está muito feliz. A Josiane ontem se casou com o meu amigo Alexandre, né? Então a família Bonamigo aí em festa, né? Terminando o ano em grande estilo e com muitas bênçãos. Eu tenho a esse casal a desejar muitas e muitas felicidades a vocês e a família de vocês. E gratidão a todos vocês que nos ouvem também aqui. E um beijo especial ao meu pai, que fez aniversário, faria 86 anos no dia 22, que foi radialista, né? E que deve estar lá do céu muito feliz aí, me vendo falar aqui na rádio, nesse programa aí, que é todo especial, então dedicado especialmente à memória dele. Muito bem, abraço também aos meus pais, que estão lá no Mato Grosso do Sul, a dona Vanusa, o seu Esaú, e com isso a gente vai se despedindo aqui de vocês, desejando um ótimo 2026 e continuem aqui na Mundial FM, tem muita coisa boa vindo por aí, e todos os sábados nós temos esse encontro marcado. A gente vai ter um pequeno intervalo de férias aqui do programa, onde nós vamos reprisar, Fábio, os melhores programas de 2025 para que você comece 2026 também com boas informações de qualidade de saúde. Seguimos aí, então, um bom final de semana, feliz ano novo. Um abraço a todos. Abraço a todos.